Ao longo dos séculos, Israel enfrentou inúmeras batalhas, cada uma delas deixando sua marca na terra e nas tradições do povo de Deus. De Josué atravessando o Jordão até as lutas dos Macabeus, as histórias são repletas de milagres e intervenções divinas. Enquanto nos focamos nos conflitos atuais de Israel, especialmente o recente conflito com o Irã, é impossível não ver as reverberações das batalhas antigas no presente. Quais foram as maiores batalhas de Israel e como Deus os ajudou? E o que a Bíblia pode nos ensinar sobre a resiliência e a fé de um povo em guerra? Imagine os muros de uma grande cidade caindo sem um único ataque físico, apenas ao som de trombetas e gritos de guerra. Imagine o sol parando para que o dia se estendesse e o povo de Deus pudesse vencer a guerra. Ou ainda, imagine chuvas torrenciais que prejudicassem o inimigo durante a batalha, tornando o campo de batalha um lamaçal, prejudicando a vantagem tecnológica dos carros de guerra do inimigo. Sim, Israel já lutou diversas batalhas e guerra. É um verdadeiro povo guerreiro. E agora vamos conhecer as maiores guerras já travadas por essa nação. As histórias das guerras do povo de Deus assumem um caráter tanto de sobrevivência quanto de conquista. A terra prometida aos israelitas, conforme descrito na Bíblia, não estava vazia, mas repleta de nações estabelecidas que não tinham intenção de ceder seus territórios sem lutar. As narrativas bíblicas não apenas relatam conflitos militares, mas descrevem intervenções divinas que direcionavam e muitas vezes decidiam o resultado dessas batalhas. Esses eventos eram manifestações do apoio de Deus à sua causa, sinais de que sua luta era justa e que estavam destinados a vencer. Livro de Josué, capítulo 6. A cidade de Jericó, local da terra prometida, estava fechada, trancada por causa dos israelitas, e ninguém ousava sair nem entrar. O Senhor disse então a Josué: Vê, eu entreguei Jericó às tuas mãos com seu rei e todos os valentes guerreiros. Vós agora, todos os guerreiros, dai a volta ao redor da cidade uma vez por dia. Assim fareis durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia darei 7 voltas à cidade enquanto os sacerdotes tocarão as trombetas. E quando o som das trombetas se fizer mais demorado e penetrante a ponto de vos ferir os ouvidos, todo o povo, numa só voz, levantará um grande clamor. Então cairão os muros da cidade até os fundamentos e cada um entrará pelo lugar que estiver à sua frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e ordenou-lhes: Levai a arca da aliança. 7 sacerdotes tomem 7 trombetas e marchem à frente da arca do Senhor. E ao povo ele disse: Ide e rodeai a cidade. Quem estiver armado, passe à frente da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar ao povo, os 7 sacerdotes tocaram as 7 trombetas diante da arca da aliança do Senhor. A arca do Senhor seguia atrás. Os guerreiros marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o resto da multidão seguia atrás da arca, ao som das trombetas retumbantes. Josué tinha ordenado ao povo: Não griteis nem façais ouvir a vossa voz, e nenhuma palavra saia de vossa boca, até ao dia em que eu vos disser: gritai. Então gritareis. Assim, a arca do Senhor deu, naquele dia, uma volta à cidade. Retornando ao acampamento, pernoitaram ali. No dia seguinte, ainda de noite, Josué levantou-se. Os sacerdotes levaram a arca do Senhor, e 7 deles tomaram as 7 trombetas de chifre de carneiro e marcharam diante da arca do Senhor, andando e tocando. Os guerreiros iam à frente deles e o resto da multidão seguia a arca do Senhor, ao som das trombetas. Também no 2º dia rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. Assim fizeram durante 6 dias. Ora, no 7º dia, levantando-se de madrugada, deram 7 voltas à cidade conforme o mesmo ritual. Foi só naquele dia que rodearam a cidade 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade.
A cidade, com tudo o que nela houver, seja votada ao interdito em honra do Senhor. Sejam poupados apenas Raabe e todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vós, guardai-vos de tocar alguma daquelas coisas votadas ao interdito, para que não sejais culpados de um grande pecado. Farieis cair o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma desgraça. Tudo o que se encontrar em ouro e prata, em utensílios de cobre e de ferro, tudo seja consagrado ao Senhor e depositado em seu tesouro. O povo inteiro lançou então o grito de guerra, enquanto ressoavam as trombetas. Logo que o povo, ao ouvir a trombeta, deu seu grito, desabaram de repente as muralhas. Cada um entrou pelo lugar que estava à sua frente, e assim tomaram a cidade, matando tudo o que nela havia. Homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos, tudo foi passado ao fio da espada. Josué disse então aos 2 homens que haviam explorado a terra: Ide à casa da mulher e tirai-a de lá, com tudo o que estiver com ela, conforme lhe jurastes. Os jovens foram e fizeram sair a Raabe, junto com o pai, a mãe, os irmãos e tudo quanto lhe pertencia. Fizeram sair todo o seu clã e os puseram em segurança fora do acampamento de Israel. Quanto à cidade, incendiaram-na juntamente com tudo o que nela havia, a não ser a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro, que foram destinados ao tesouro do Senhor. Josué poupou a Raabe, a prostituta, bem como a família de seu pai e tudo o que lhe pertencia. Ela continuou habitando no meio de Israel até hoje por ter escondido os mensageiros que Josué havia mandado para explorar Jericó. Naquele tempo, Josué fez um juramento: Seja maldito diante do Senhor quem tomar a iniciativa de reconstruir esta cidade de Jericó. Os alicerces lhe custem o primogênito e as portas, o caçula. O Senhor estava com Josué, que ganhou fama por toda a região. Irmãos, imaginem muralhas desmoronando diante de seus olhos, não por máquinas de guerra ou exércitos imensos, mas pela força dos gritos, da fé e da intervenção divina. Este não é um filme de fantasia, é um capítulo tirado das antigas narrativas de Israel, um relato de como batalhas foram ganhas não apenas com espadas e escudos, mas com o poder transcendente de Deus. Avançamos agora para a Batalha de Gibeão, onde Josué e os israelitas enfrentaram uma coalizão de 5 reis amorreus. Livro de Josué, capítulo 10. Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu dizer que os habitantes de Gabaon tinham feito as pazes com Israel e habitavam no meio dele. Ficou então com muito medo, pois Gabaon era uma cidade importante, uma dentre as cidades reais, e todos os seus homens eram valorosos. Adonisedeque enviou então esta mensagem: Vinde aqui ajudar-me, vamos derrotar Gabaon, que fez as pazes com Josué e os israelitas. Tendo-se reunido, os 5 reis amorreus subiram com as tropas, acamparam junto a Gabaon e atacaram-na. Então os habitantes de Gabaon mandaram dizer a Josué, acampado em Gilgal: Não abandones os teus servos, vem depressa salvar-nos e socorrer-nos, pois todos os reis amorreus que habitam na montanha se coligaram contra nós. E Josué subiu de Gilgal, com todo o seu exército e seus valentes guerreiros. O Senhor disse a Josué: Não tenhas medo deles, pois eu os entreguei às tuas mãos. Nenhum deles te poderá resistir. Josué marchou toda a noite desde Gilgal e caiu de improviso sobre eles. Enquanto fugiam dos israelitas e desciam a encosta, o Senhor fez cair do céu grandes pedras de granizo em cima deles. Irmãos, prestem atenção nas próximas palavras. Foram mais numerosos os que morreram com a chuva de pedras do que os que caíram pela espada dos israelitas. Então Josué falou ao Senhor. Ele exclamou: Sol, detente sobre Gabaon, e tu, lua, sobre o vale de Aialon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingasse dos inimigos. É o que está escrito no livro do justo. Parou, pois, o sol no meio do céu, e não se apressou a descer pelo tempo de quase um dia. Nem antes nem depois houve dia como aquele, em que o Senhor obedeceu à voz de um homem, pois o Senhor lutava por Israel.
Os 5 reis, porém, conseguiram fugir e esconderam-se numa gruta. Josué, informado de que os 5 reis foram encontrados escondidos numa gruta em Maceda, ordenou: rolai grandes pedras na entrada da gruta e postai junto a ela homens que os guardem. Quanto a vós, não fiqueis parados. Persegui os inimigos e atacai-os pela retaguarda. Não os deixeis voltar às suas cidades, pois o Senhor vosso Deus entregou-os às vossas mãos. Josué e os israelitas derrotaram-nos maciçamente e os massacraram até o extermínio. Foram poucos os que sobreviveram e conseguiram refugiar-se em suas cidades fortificadas. Todo o exército retomou em paz ao acampamento de Josué, em Maceda, e ninguém mais se atreveu a abrir a boca contra os israelitas. Então Josué ordenou: abri a entrada da gruta, e dali trazei-me aqueles 5 reis. Assim fizeram, trazendo-lhe da gruta os 5 reis. Quando lhe trouxeram os reis, Josué convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes dos guerreiros que o acompanharam: aproximai-vos e colocai os pés sobre o pescoço destes reis. Eles se aproximaram e colocaram os pés sobre o pescoço dos reis. Josué disse-lhes então: não tenhais medo, nem vos acovardeis. Sede fortes e corajosos, pois é assim que o Senhor tratará todos os inimigos contra os quais ireis guerrear. Depois Josué mandou ferir e matar os 5 reis, pendurando-os em 5 árvores, onde ficaram pendurados até a tarde. Ao pôr do sol, Josué deu ordem para que os descessem das árvores. Feito isso, lançaram-nos na gruta onde estiveram escondidos e amontoaram na entrada da gruta grandes pedras que lá estão até hoje. A parada do sol é um dos milagres mais debatidos da Bíblia, tanto do ponto de vista teológico quanto científico, destacando a relação profunda entre fé e a compreensão do mundo natural. Cada uma dessas histórias reflete um aspecto único do poder divino e da relação entre fé, liderança e destino. Elas nos ensinam sobre a soberania de Deus e a importância da obediência e coragem diante do aparentemente impossível. As guerras narradas no Antigo Testamento não foram apenas confrontos militares. Elas tiveram profundas repercussões espirituais e culturais que moldaram a identidade de Israel por gerações. Cada vitória sobrenatural reforçava a percepção de Israel sobre seu relacionamento especial com Deus. Elas eram vistas não apenas como sucessos militares, mas como sinais da presença e promessa divinas, fundamentais para consolidar a fé no Deus de Israel. Além disso, esses eventos eram integrados na cultura e tradição de Israel, frequentemente celebrados em festivais, canções e literatura, como o Cântico de Débora, que é um dos mais antigos exemplos de poesia hebraica e um vibrante testemunho da vitória divina. Mas o que essas antigas guerras sobrenaturais têm a nos ensinar hoje? Em um mundo vastamente diferente, as lições de fé, liderança e justiça permanecem relevantes. Essas narrativas nos incentivam a buscar forças além das convencionais em tempos de crise, a liderar com integridade e a acreditar no potencial de intervenções inesperadas, seja em forma de ideias inovadoras ou soluções surpreendentes para problemas aparentemente insolúveis. As histórias das guerras sobrenaturais de Israel, portanto, não são apenas relatos de um passado distante. Elas são ecos de uma fé profunda que continua a ressoar, ensinando, inspirando e guiando muitos até hoje. Cada história que exploramos é um testamento da fé inabalável e da confiança em Deus, qualidades eternas que transcendem as eras e continuam a ser relevantes em nossa busca por significado e direção. Vejam, irmãos, ter fé em Deus em uma guerra significa viver ou morrer. Os israelitas confiavam tanto em Deus que apostavam as suas vidas nas batalhas. Ora, se eles não confiassem tanto assim, certamente que fugiriam. E agora eu pergunto, como está a sua fé? Você confia sua vida a Deus? Estas narrativas nos ensinam sobre a importância de acreditar no impossível e de lutar por justiça e verdade, não importa quão formidáveis sejam os desafios à frente. Compartilhe suas reflexões e ideias nos comentários abaixo. Como essas histórias impactam sua vida?
Vocês acham que Israel também irá vencer a guerra atual? Há outras histórias bíblicas que você acha que deveríamos explorar em vídeos futuros? E não se esqueça, se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos inspiradores como este. Fiquem com Deus e até a próxima.